Bom, meus queridos, nós vamos agora à nossa última aula sobre hidrostática. Nós já abordamos com vocês em videoaulas anteriores uma introdução à mecânica dos fluidos. Vimos que a mecânica dos fluidos se subdivide em fluidostática ou hidrostática, que é o estudo dos fluidos em repouso, e em fluidodinâmica ou hidrodinâmica, que é o estudo dos fluidos em movimento. Porém, o nosso conteúdo programático só contempla o estudo da hidrostática, dos fluidos, dos líquidos e dos gases em repouso. Perfeito, meus amigos? Agora, na mecânica dos fluidos, nós vimos o conceito de fluido como toda substância não sólida, ou seja, líquida ou gasosa, capaz de sofrer escoamento, de escoar. Perfeito, meus amigos? Aí nós vimos com vocês que os fluidos podem ser líquidos, podem ser gasosos, e vimos o chamado fluido ideal, que é o fluido imaginário hipotético, para o qual todo o tratamento matemático que nós apresentamos para descrever as suas características físicas é perfeitamente válida. Seria um fluido praticamente sem viscosidade, perfeito? Lembre que viscosidade é uma propriedade que os fluidos têm de resistir, certo, ao escoamento, perfeito, né? Ao movimento. Então nós diríamos assim, que o óleo ele é mais viscoso do que a água, embora a água seja mais densa do que o óleo. Vimos essa introdução à mecânica dos fluidos, na primeira videoaula também, além do conceito de fluido e os tipos de fluidos, o que é massa específica ou densidade, como calculá-la, suas unidades, o que é peso específico, a relação entre peso específico e massa específica, a unidade de medida de peso específico, o que é pressão, como calcular a pressão de uma força perpendicular a uma superfície ou uma força inclinada. Vimos com vocês também, num segundo momento, numa segunda unidade, o conceito de pressão hidrostática, que é a pressão exercida por um fluido, como sendo a pressão hidrostática o produto da densidade do fluido, da massa específica do fluido, ρ, pela aceleração da gravidade g, e pela altura da coluna do fluido sobre um corpo. Vimos aspectos sobre pressão à medida em que você mergulha, certo, na hidrosfera, e à medida em que você ascende na atmosfera, chamada pressão atmosférica. Estudamos também e abordamos os aspectos associados à chamada lei de Stevens. Dali nós decorremos o conceito de pressão total, como sendo a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, exercida por um fluido. Estudamos com vocês o princípio de Pascal e o desenvolvimento matemático das relações entre forças e áreas nos êmbolos que compõem o que nós chamamos de aprensa hidráulica. Perfeito? Ok, meus amigos? Vamos agora abordar com vocês o chamado princípio de Arquimedes na aula de hoje. Certo? E com isso nós encerramos a abordagem conceitual de hidrostática ou fluidostática, que é o estudo dos fluidos em condição de repouso. Ok, meus queridos? Muito bem, vamos lá. Hoje está frio, hein? Vamos lá. Nós vamos abordar agora com vocês nessa aula os conceitos de princípio de Arquimedes, peso aparente e flutuabilidade dos corpos. Joia? Muito bem. Princípio de Arquimedes. Arquimedes de Siracusa foi um filósofo e ao mesmo tempo um pensador, certo, né? Um cientista grego, perfeito, que vivia na ilha de Siracusa, perfeito, próximo à Grécia. E esse cientista, né, ele estudando a imersão dos corpos dentro de fluidos, ele chegou a uma conclusão que se provou ser verdadeira, que é o chamado princípio de Arquimedes. O que diz o princípio de Arquimedes? Aqui eu tenho um recipiente, aqui eu tenho um líquido, aqui eu vou colocar um corpo imerso dentro desse líquido. Peguei uma bola de plástico e empurrei dentro d'água. Quando eu empurro a bola de plástico dentro d'água e tiro a minha mão, a bola salta para fora d'água. Certo, pessoal? Por quê? Porque a bola ela está sujeita a uma força, que é a força-peso, que puxa ela para baixo. Ok, pessoal? A força-peso é a ação da força da gravidade sobre a massa desse corpo. Seria a massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade. Só que quando eu coloco essa bola dentro d'água, ela afasta a água. E a tendência da água é o quê? Voltar para o local em que ela estava. Então, a água vai exercer, o fluido vai exercer sobre esse corpo imerso na água, imerso no fluido, né, mergulhado no fluido, uma força chamada empuxo. Então, todo o corpo mergulhado dentro de um fluido está sujeito à ação de uma força chamada empuxo. Eu represento pela letra E com uma flechinha em cima, porque uma grandeza física vetorial é força. Então, todo o corpo imerso dentro de um fluido está sujeito à ação de uma força chamada empuxo, ok? Que é exatamente igual ao peso do fluido deslocado. Então, quanto maior for o peso de água deslocada por essa bola que entrou dentro d'água, maior será o empuxo que ela vai estar sujeita. Essa força de empuxo é uma força vertical, orientada na direção vertical, de baixo para cima. Então, todo o corpo imerso dentro de um fluido está sujeito à ação de uma força denominada empuxo, aplicada na direção vertical, sentido de baixo para cima. E o módulo, o valor desse empuxo, é exatamente igual ao peso do fluido deslocado. Quando eu dentro d'água, eu desloco água. Quanto maior o peso da água que eu desloco, maior o empuxo que eu estarei sujeito, a força que tende a me expulsar para fora do fluido. Então, um corpo mergulhado em um fluido recebe um empuxo, uma força de baixo para cima, igual ao peso do fluido deslocado. Este é o enunciado do chamado princípio de Arquimedes. Perfeito, meus queridos? Né?
Vamos lembrar o seguinte, o que é peso? Peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Aí eu lembro que ρ, a densidade de um fluido, a massa específica de um fluido, é a massa do fluido dividido pelo seu volume. O volume está dividindo, passa para cá multiplicando. Então eu posso dizer que a massa do fluido, a massa de água, é a densidade da água, a massa específica da água ρ, vezes o seu volume. Então nessa equação aqui, onde tem m de massa, no lugar de massa eu posso escrever ρ vezes v. ρ vezes v. Massa específica ou densidade vezes o volume. Então onde tem massa eu vou escrever ρ vezes g. Eu ficaria assim, ó, certo? ρ vezes v. Então ficaria assim, ó, peso é igual massa vezes a aceleração da gravidade. No lugar de massa eu escrevo ρ, que é o peso, a massa específica, vezes o volume. Então esse peso seria igual a massa específica vezes o volume vezes a aceleração da gravidade. Então se eu tiver que calcular o peso de um corpo ou de um fluido, eu posso calcular como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade ou a massa específica, o ρ, certo, né? A densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade e vezes o volume. Com isso, meus queridos, certo, né? Nós sabemos que, segundo Arquimedes, todo corpo imerso, mergulhado dentro de um fluido, está sujeito à ação de uma força chamada empuxo, orientada de baixo para cima, ok, pessoal, né? Na direção vertical, cujo módulo, cujo valor é igual ao peso do fluido deslocado. Se o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, se empuxo é igual ao peso, eu vi no slide anterior que peso seria a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume. Então eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, seria igual a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume. Se eu quero calcular a força que a água exerce sobre o meu corpo quando eu mergulho dentro d'água, eu tenho que saber a densidade da água, ou seja, o ρ, a massa específica da água, a aceleração da gravidade no local e o volume de água que foi deslocado. Perfeito, meus amigos? E significa empuxo, medida em newtons, é uma força. Ρ é a massa específica do fluido, é a densidade do fluido, medida em quilograma por metro cúbico no Sistema Internacional de Unidades. G é a aceleração da gravidade, medida em metro por segundo ao quadrado, enquanto que V é o volume do fluido deslocado, medido em metro cúbico. Lembre-se, o empuxo constitui a força exercida pelo fluido sobre o corpo imerso, orientada na direção vertical com sentido de baixo para cima. O empuxo ele sempre está orientado para onde, pessoal? Para cima. A gravidade, a força da gravidade atuando sobre a massa do corpo puxa para baixo. Ele tem a força peso para baixo. E o fluido tende a expulsar o corpo, a jogar o corpo para fora do fluido, certo, né? É como se eu mergulhasse uma bola dentro d'água. Quando eu tiro a minha mão, a bola salta para fora d'água, a bola de plástico, certo? Por quê? Porque o empuxo é muito maior do que o peso dela, ok? O que seria impulso? O impulso é a força que a água exerce sobre a bola, certo? Né? Orientada na direção vertical de baixo para cima. E esse impulso é exatamente igual ao peso de água deslocado. Perfeito, gente? Quando eu boto uma bola, se eu pegar uma bola de plástico bem grande e colocar dentro d'água, eu tenho uma dificuldade imensa para fazer com que ela entre dentro d'água, porque o impulso que ela gera é muito grande, ok? Perfeito? E o peso dela é muito pequeno, que é uma bola de plástico com ar dentro, ok? Por que ela gera um grande impulso, uma bola grande de plástico, aquelas de praia? Por uma razão muito simples, ok? Ela tem um grande volume, ela vai deslocar um grande volume de água, então ela vai ter um grande impulso empurrando ela para fora d'água. Uma bola pequena de plástico eu consigo colocar dentro d'água facilmente, tiro ela salta para fora. Uma bola grandona de plástico, se eu tentar colocá-la dentro d'água, vai ser muito difícil, ok? Vou precisar de uma força muito grande para vencer o impulso que ela gera. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Algo importante, aqui eu tenho um corpo imerso dentro de um fluido. Você concorda que essa parte de cima do corpo ela está sujeita a uma pressão, certo, né? Menor do que a parte de baixo? Porque à medida em que você mergulha, a pressão aumenta. Então a pressão que esse corpo está sujeito na parte de baixo dele, ela é maior do que na parte de cima. É essa diferença de pressão que vai gerar o impulso. Então o impulso sempre surge quando o corpo é imerso em um fluido, líquido ou gás em equilíbrio, sob a ação da força da gravidade. A pressão aumenta com a profundidade, foi o que eu acabei de dizer. Isso significa que a pressão na porção superior do corpo é menor do que na porção inferior. Ou seja, a pressão na parte de cima do corpo ela é menor do que a pressão na parte de baixo do corpo. Assim sendo, quando somam-se todas as forças que estão atuando sobre o corpo imerso, verifica-se que surge uma resultante vertical orientada para cima, a qual é denominada impulso. Como a pressão na parte inferior, debaixo do corpo, é maior do que na parte superior, na hora que eu somo as forças que atuam aqui embaixo e as forças que atuam aqui em cima, eu vou ter uma resultante para cima. Essa soma das forças vai constituir o chamado impulso. Perfeito, meus queridos? Muito bem. Tá? Algumas observações sobre o princípio de Arquimedes. Primeiro, Arquimedes foi esse gênio, né, certo, né, esse matemático especializado principalmente em geometria e físico grego, né, que inventou as rodas dentadas. Ele inventou aquelas roldanas que permitiam com que você pudesse redirecionar uma força ou até reduzir o esforço mecânico se fosse uma roldana móvel, né?
e vários dispositivos de guerra que foram utilizados nas guerras entre os gregos que estavam em Siracusa e os romanos que os atacavam. Tudo bem, pessoal? Ok? E ele é responsável justamente por esse chamado princípio de Arquimedes. Aqui tem o famoso parafuso de Arquimedes, que é um dispositivo que ele inventou, em que ele usava uma manivela e ele conseguia fazer com que a água saísse de um nível inferior para um nível superior, sem ter que realizar muito trabalho para isso, ok? Isso foi extremamente importante para técnicas de irrigação. E ainda hoje esse processo é utilizado, não só para o transporte de água, mas para o transporte de cereais naqueles grandes silos graneleiros, ok? Em que eles conseguem transportar cereais através desse chamado processo, ok? O chamado parafuso de Arquimedes. Muito bem, meus amigos, né? O Arquimedes foi aquele indivíduo que supostamente teria descoberto o chamado princípio de Arquimedes, porque o rei de Siracusa mandou fabricar uma coroa, né, e deu uma certa quantidade de ouro para o ourives. E esse ourives, certo? Talvez não tenha utilizado só ouro, ele tinha feito uma liga metálica de ouro e de prata. O rei desconfiado chamou Arquimedes e pediu como é que ele poderia encontrar uma forma de descobrir se aquela coroa era feita só de ouro ou de uma mistura de ouro e de prata sem destruir a coroa. Aí Arquimedes pensou e dizem que um dia ele estava tomando banho numa daquelas termas em que os homens tomavam banho, certo, né? E ele viu que entrou um magrinho e entrou um gordo, e viu que o gordo deslocava um volume maior de água, estava sujeito a uma força maior, certo, né? Aplicada pelo chamado fluido. Aí ele teve a ideia do chamado empuxo, o princípio de Arquimedes, e saiu na rua gritando, Eureka, Eureka, descobri, certo, né? Nós não sabemos se isso, na verdade, é um fato ou se realmente, né, é uma lenda, né, que foi se perpetuando ao longo da história, perfeito? É muito importante observar o seguinte, quando um corpo estiver totalmente dentro d'água, o volume de fluido deslocado, o volume de água deslocado, é o volume total do corpo. Se só metade do corpo estiver dentro d'água, o volume de água deslocado é metade do volume do corpo. Se só um quarto do corpo estiver dentro d'água, o volume de água deslocado e fluido deslocado é um quarto do volume do corpo. Outro detalhe, pessoal, não se esqueça, foi o que acabei de afirmar. O volume do fluido deslocado é sempre igual ao volume submerso do corpo. Tranquilo, pessoal? Isso é um balão de ar quente. Aqui eu tenho um fogareiro em que quando eu aqueço o ar que está aqui dentro, o ar quente ele se expande. Ao se expandir, ele aumenta o volume do balão. E o balão ao aumentar o seu volume, ele desloca mais ar ao redor dele. O ar é o fluido. Então o balão, ao inflar, ele desloca mais ar ao redor do balão. E ao deslocar mais ar, aumenta o volume de fluido deslocado, aumenta a força de empuxo, por isso que o balão sobe. Tranquilo, pessoal? Agora, se eu reduzir a chama do fogareiro que está aqui, o que vai acontecer? O ar que está dentro do balão, ele diminui a sua temperatura, ele se contrai, o balão se contrai, diminui o volume do balão, diminui o volume de ar fora do balão que vai ser deslocado, diminui o empuxo e o balão tende a descer. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Então, qualquer fluido, inclusive o ar atmosférico, exerce uma força de empuxo. Um balão de ar quente sobe à medida que aumenta o seu volume, inflado pelo ar quente que se expande, e isto provoca um maior deslocamento de ar atmosférico, o que ocasiona um aumento do empuxo sobre o balão. Perfeito? Então, um balão de ar quente ele sobe, porque no momento em que ele se expande, devido ao ar quente que está dentro dele, ele desloca mais ar ao redor dele, gerando um empuxo maior para que ele venha a acender. Muito bem. Vamos lá. Um conceito muito importante associado ao chamado princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo imerso num fluido está sujeito à ação de uma força vertical orientada de baixo para cima igual ao peso do fluido deslocado, e que eu calculo como sendo a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade, é o chamado peso aparente. Você está vendo esse menino aqui dentro? Ele vai se sentir mais leve dentro da água por uma razão simples. Existe a força-peso que o puxa para baixo, que é o produto da massa pela aceleração da gravidade. E existe um empuxo que o empurra para cima. Perfeito, meu amigo? Ok? Então, esse menino se sente mais leve dentro d'água porque o peso real dele é subtraído do empuxo. Se eu, Marcos Aurélio, tenho um peso de, vamos supor, 1.300 newtons, meu peso real fora da água. Quando eu entro dentro d'água, eu vou deslocar água. Então eu vou ter um empuxo me empurrando para cima. Vamos supor que eu tenho um empuxo empurrando para cima de, vamos colocar aí, 800 newtons. Então, qual é o meu peso real? 1.300 newtons. Qual é o empuxo que me empurra para cima? Meu peso real é 1.300 newtons. O empuxo é de 800 newtons. 1.300 newtons menos 800 newtons, ok? Vai me dar um peso aparente, eu vou me sentir pesando dentro d'água, certo? Né? Esse peso aparente de aproximadamente 500 newtons. Então, o que seria o peso aparente? É o meu peso real, meu peso verdadeiro fora da água, menos o empuxo que a água, certo, exerce sobre o meu corpo. Se eu tenho um corpo que ele tem um peso de 100 newtons e ele colocado totalmente dentro d'água, fica sujeito a um empuxo de 40 newtons, então eu tenho 100 newtons de peso real e 40 newtons de empuxo para cima. O peso aparente que esse corpo vai
se manifestar dentro da água, se ele fosse medido por uma balança, seria de 60 newtons, porque 100 menos 40 é 60. Então, o que é o peso aparente? Ele é a diferença entre o peso real e a força de empuxo. Tranquilo? Isso é importante. Porque, por exemplo, pessoas como eu, que são obesas e que têm problema de sobrecarga nas articulações, como a articulação patelar do joelho, não podem fazer esforços físicos que demandem grandes impactos mecânicos, porque você vai provocar lesões nas articulações. Então é adequada a chamada hidroginástica, que é uma técnica de fisioterapia em que você pode levantar uma carga, certo, né, de peso, forçando a musculatura, sem provocar um excesso de esforços mecânicos sobre as articulações, como do joelho, do calcanhar, ok? É isso que nós temos aqui, meus queridos. Ó, né? Opa, desculpa, perdão. Deixa eu só... Estou voltando? Não. Estou. Aqui. Então vamos dar um exemplo aqui de novo de empuxo para vocês. Isso aqui é um dinamômetro que nós estudamos lá no primeiro ano. Nós temos aqui um corpo, nós temos aqui uma mola. Veja, esse corpo deforma essa mola e eu registro aqui uma força-peso de 3,5 newtons. Isso é o peso real, o peso verdadeiro dele. Aí eu pego esse corpo e mergulho dentro d'água. Tá vendo? Ó, peguei esse dinamômetro, esse corpo, mergulhei o corpo dentro d'água. Quando eu mergulho o corpo dentro d'água, veja que o dinamômetro não marca mais 3,5 newtons. Ele marca quanto? 2 newtons, certo? Então eu perguntaria, qual é o valor do empuxo que esse corpo está sujeito? Ora, o que é o peso aparente? É o peso real menos o empuxo. O peso aparente é o peso que eu aparentemente vou apresentar se eu estiver dentro d'água. Vou me sentir, entre aspas, mais leve. Então, se o peso aparente é o peso real menos o empuxo, olha, o que eu posso fazer é o seguinte, esse menos E passa para cá, esse peso aparente passa para cá, e eu diria então que o empuxo seria o peso real menos o peso aparente, certo? Qual é o peso real que eu tenho do corpo? 3,5 newtons. Qual é o peso aparente que foi medido no dinamômetro? 2 newtons. Então eu chego à conclusão que o empuxo seria o peso real, 3,5 newtons, menos o peso aparente, 2 newtons. Isso me dá um empuxo de 1,5 newtons. Então eu, Marcos Aurélio, se eu pesar 3,5 newtons de força-peso, eu ficar totalmente imerso dentro de um fluido, e de novo me pesar com um dinamômetro e marcar 2 newtons, ora, se o meu peso real é 3,5 e eu marco 2 newtons dentro do fluido, é porque o empuxo é de 1,5 newtons. Concorda comigo? Eu tenho 3,5 newtons para baixo, tenho 1,5 newtons para cima, por isso que o famoso dinamômetro aqui vai marcar um peso aparente de 2 newtons. Perfeito? Tranquilo? É assim que se determina o valor do empuxo. Eu pego um corpo, determina a força-peso dele fora d'água, coloco ele dentro d'água, totalmente imerso, e vou medir o peso dele dentro d'água, chamado peso aparente. Se eu sei o peso real e sei o peso aparente, eu calculo o empuxo. Perfeito, meus queridos? Muito bem. Aqui nós temos de novo, ó, aquela representação. A força-peso te puxa para baixo, o empuxo te puxa para cima. A diferença entre a força-peso e o empuxo, certo? Você chama de peso aparente, ok? Não é? Ok? Temos alguns exemplos de pessoas aqui que estão flutuando, né? Certo? Mostrando aqui que elas se sentem mais leves, mais confortáveis dentro de um fluido. Certo, né? É muito importante aquilo que eu acabei de comentar com vocês, né, meus queridos? Aqui temos técnicas de fisioterapia, certo, né? Isso aqui são dois namorados, namorando dentro d'água, vão se sentir mais leves, porque o seu peso real, certo, né? Ele é subtraído do empuxo, vai dar a eles uma sensação de peso aparente menor. Tranquilo, meus queridos? Como eu falei para vocês, ó, certos esforços biomecânicos em ambiente aquático são realizados com menores cargas sobre as articulações. Daí resulta a chamada hidroginástica, que é uma vertente da fisioterapia, certo? Né? Conhecido como hidroterapia. Isso é muito importante. Tranquilo? Né? Então, qualquer objeto, certo, imerso dentro de um fluido, ele está com um peso aparente menor do que o seu peso real. Tranquilo, meus amigos? Né? Aquilo que eu citei aqui, ó. Temos técnicas aqui de hidroginástica, né, de hidroterapia, são muito importantes. Agora vamos abordar algo chamado flutuabilidade dos corpos. Aqui eu tenho uma maquete de um submarino, que é um submarino Los Angeles, um submarino de propulsão nuclear norte-americano, ok? Não é? E todo submarino ele tem um casco externo, que é o chamado casco, certo, né, hidrodinâmico dele, que permite com que ele se desloque dentro do fluido. E entre o casco externo, ele tem um outro casco embaixo desse casco externo, chamado casco interno, que é o chamado casco que resiste à pressão, tranquilo, né? E abaixo desse casco externo você tem a tripulação, perfeito? Entre o casco externo e o casco interno existem tanques de lastro, ok? Contendo ar comprimido. Então, quando eu quero com que esse submarino aqui ele venha a submergir, certo? A descer dentro da água, o que é que eu faço? Eu abro válvulas, expulso o ar comprimido que está dentro desses chamados tanques de lastro, entra a água ali dentro, e quando entra a água ali dentro, a força-peso, a massa do submarino vai aumentar, porque entrou água nesses tanques que estão aqui. Quando essa força-peso ela aumenta, a força-peso fica maior do que o empuxo. O submarino vai submergir.
Se o submarino quer emergir, voltar à superfície, ele injeta ar comprimido nos tanques, expulsa a água e diminui a força-peso, diminui a massa do submarino, tudo bem? Porque ele ficou mais leve pelo fato de ter saído a água que estava dentro dos tanques. Diminuindo a força-peso, o empuxo que puxa ele para cima fica maior do que a força-peso. Por isso que ele vai o que, pessoal? Emergir. Submergir é descer, emergir é subir. Tranquilo, meus queridos? Muito bem. Isto vale não só para o submarino, isso vale para trajes de mergulho de alta pressão, isso vale para mergulhadores, tudo bem? Um mergulhador como esse aqui, por exemplo, ele pode regular sua profundidade porque ele tem um colete inflável aqui. Quando ele injeta ar comprimido do seu tanque para o colete inflável ele se infla, desloca mais água, eu tenho um empuxo maior do que o peso, perfeito? Quando ele quer mergulhar, além de ter aqui cintos contendo pesos para que ele fique relativamente bem pesado, ele faz com que o ar comprimido que estava dentro aqui desses coletes sejam absorvidos aqui pelo tanque, tranquilo, né? Com isso o colete vai desinflar, diminui o volume de água deslocada, diminui o empuxo e ao diminuir o empuxo ele vai submergir. Tranquilo, pessoal? Isso vale para mergulhadores com tanques de oxigênio, aqualung ou para mergulhadores de alta pressão. Perfeito, gente? Muito bem. Ok? Às vezes acontece que num caso de um submarino desse aqui, por algum problema mecânico, eles não conseguem regular adequadamente a entrada ou a saída dos tanques de lastro, ou uma ruptura do casco de pressão, que é o casco interno que resiste à pressão. Quando isso acontece, entra água dentro do submarino e o submarino afunda, ele vai, certo, né, naufragar. Aí, meu querido, o que vai acontecer? Ele vai lá para o fundo do oceano e deu para a bola, certo, né? No ano 2000 ou 2001, eu me recordo, houve um grande acidente com um submarino nuclear russo chamado Kursk, que perto do mar de Barents, certo, né, na base de Murmansk da Rússia, houve uma explosão, certo, na sala de torpedos na proa, explodiu, entrou água, e uma parte da tripulação ainda ficou refugiada no fundo do submarino. Só que os russos, comandados pelo presidente Vladimir Putin, demoraram muito tempo a aceitar a ajuda de potências ocidentais, como os Estados Unidos e a Noruega. E nesse meio tempo, essa tripulação que estava aqui refugiada acabou morrendo por anóxia, por falta de oxigênio. Tranquilo, meus queridos? Muito bem. Então, a flutuabilidade dos corpos. Vamos falar um pouquinho com vocês. Aqui eu tenho um corpo, que é uma força-peso que puxa para baixo, e aqui eu tenho um empuxo que empurra para cima, certo? Quando um corpo está imerso, mergulhado em fluido líquido, encontra-se a variação de duas forças, como eu falei. A força-peso, que puxa para baixo, e a força de empuxo, que é a força exercida pelo influido, que o empurra para cima. Diante disso, eu tenho três casos que podem surgir aqui. Ok? Vamos lá. O primeiro caso é quando o peso do corpo é maior do que o empuxo. Ora, quando a força que te puxa para baixo é maior do que a força que puxa para cima, o corpo vai afundar, ele vai o quê? Submergir, tudo bem? Então, nesse caso, o corpo afundará com aceleração constante. Quando o peso do corpo é maior do que o empuxo, certo, né? O que acontece? Quando eu abro os tanques de lastro e a água penetra nos tanques de lastro, a força-peso do submarino, que puxa para baixo, fica maior do que o empuxo que empurra para cima. Ele vai submergir, certo, né? Com uma aceleração constante. Perfeito, queridos? Nessa situação, eu vou analisar as equações assim, ó. O peso do corpo fica maior do que o empuxo. O que seria o peso do corpo? É a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Ou, como eu vi no primeiro slide, é a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a aceleração da gravidade. O que é o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Se o submarino está todo dentro d'água, qual é o volume de água deslocado? É o volume do submarino. Então, eu posso dizer para vocês, meus queridos, não posso esquecer, que o volume do corpo é igual ao volume do líquido, do fluido deslocado. Então, eu diria aqui o seguinte, ó, se peso do submarino é maior do que o empuxo, no lugar de peso do submarino eu escrevo densidade do submarino, volume do submarino, aceleração da gravidade, maior do que a densidade da água, volume de água, aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade aqui simplifica, simplifica, o volume do submarino simplifica, simplifica, conclusão. Quando um corpo afunda, quando o peso do corpo é maior do que o empuxo, eu quero dizer que a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Eu quero dizer que a massa específica do corpo é maior do que a massa específica do líquido. A massa específica do submarino, ao entrar água dentro dela, a densidade do submarino passa a ser maior do que a densidade da água como um todo. Por isso que o corpo vai, o que, pessoal? Submergir, ele vai afundar com aceleração constante. Muito bem. E como é que eu calculo a aceleração com que ele vai submergir? Nesse caso eu faço o seguinte, ó. Eu tenho aqui o corpo, a força-peso puxa para baixo, o empuxo empurra para cima. Como ele está descendo para baixo, eu tenho uma resultante para baixo. Eu tenho uma aceleração resultante para baixo. Eu tenho uma força resultante para baixo. Tudo bem? Que é a diferença entre a força-peso e o empuxo. Então, como o peso é maior do que o empuxo, o corpo afunda em movimento retilíneo uniformemente acelerado. Como é que eu calculo força resultante lá do primeiro ano?
A força resultante é o resultado das forças que atuam sobre esse corpo. Então a força resultante seria o peso do corpo menos o empuxo. Por que peso do corpo menos o empuxo e não o empuxo menos o peso do corpo? Porque a força que está puxando para baixo, em azul, é maior do que a força que puxa para cima, em vermelho. Ou seja, o peso é maior do que o empuxo. Então eu sempre faço para calcular a força resultante. A força maior menos a menor. Então a força resultante seria o peso do corpo menos o empuxo. A mesma força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Lembra do ano passado? Se força resultante é igual a força resultante, o peso do corpo menos o empuxo é igual a massa vezes aceleração. Eu escreveria PC menos E é igual a M vezes A. Do ano passado, se isso é igual a isso, chouriço é igual a chouriço. Conclusão, o peso do corpo menos o empuxo é igual a massa vezes aceleração. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer com que essa massa que está multiplicando, eu passe para cá dividindo. Então a aceleração com que o corpo vai submergir é o peso do corpo menos o empuxo, certo, né, dividido pela massa. Aí eu lembro que o peso do corpo é a densidade do corpo vezes volume do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então onde tem peso do corpo eu escrevo densidade do corpo vezes volume do corpo vezes a aceleração da gravidade. Lembro que empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes a aceleração da gravidade. Só que eu lembro que aqui, no lugar de volume de líquido, eu escrevo volume do corpo. Porque como o corpo está todo dentro d'água, o volume do corpo é igual ao volume que é deslocado de água. Tudo bem? Então por isso que aqui eu escrevi VC. Certo, né? Se eu observar aqui nessa equação, aqui eu tenho a aceleração da gravidade, eu tenho a aceleração da gravidade. Tranquilo? Aqui eu tenho o volume do corpo e o volume do corpo. Eu posso colocar em evidência matemática. Ó. VC vezes G vezes isso vai me dar isso aqui. VC vezes G vezes a densidade do líquido vai me dar isso. Então essa equação é igual a essa. Tranquilo, meu querido? Então, para calcular a aceleração de um corpo que desce em movimento uniformemente acelerado, devido ao fato da força-peso dele ser maior do que o empuxo, você tem que saber o volume do corpo, que vai ser o volume de líquido deslocado, a aceleração da gravidade local, a densidade do corpo, ou massa específica do corpo, a densidade do líquido e a massa dele. Tranquilo, queridos? Muito bem. Outra possibilidade é quando o peso do corpo é menor do que o empuxo. Então, vamos pegar o nosso submarino aqui, ó, certo, né? Se o peso que o puxa para baixo é menor do que o empuxo que empurra para cima, o empuxo é maior do que o peso. Então, como a força que puxa para cima e empuxo é maior do que o peso, ele tende a emergir, a voltar à superfície, ele tende a subir. E ele vai subir com uma aceleração constante, certo? Né? Que eu posso calcular da seguinte forma. Olhe para cá. Primeiro, eu sei que o peso é menor do que o empuxo. Aí todo aquele trabalho matemático que eu fiz com vocês, no lugar de peso eu vou escrever densidade do corpo, volume do corpo, aceleração da gravidade, menor do que o empuxo. No lugar do empuxo eu vou escrever densidade do líquido, volume do líquido e aceleração da gravidade. Só que gravidade simplifica com gravidade. O volume do corpo é igual ao volume do líquido, porque se eu estou todo dentro d'água, o volume de água deslocado é o volume do meu corpo. Isso simplifica. Com isso eu vou concluir que a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. Ou seja, queridos, quando o peso do corpo é menor do que o empuxo, o corpo vai emergir, ele vai voltar à superfície. Quando ele volta à superfície, significa que a densidade do corpo é menor do que o líquido. Eu pego o isopor e coloco dentro d'água. Por que o isopor flutua? Porque a densidade dele é menor que a densidade da água. Se eu pegar chumbo, por exemplo, a mesma massa, o mesmo formato de isopor, só que chumbo. A densidade do chumbo é maior do que a densidade da água, ele vai afundar. Quando o corpo, na sua trajetória de subida, chegar à superfície do líquido, o empuxo começará a diminuir, pois a parte submersa do corpo começa a diminuir, assim como o volume do líquido deslocado. O corpo subirá até que o empuxo fique igual ao peso do corpo, o qual é constante. Nessa condição, o corpo ficará flutuando no líquido. Então, quando o corpo chega na superfície, eu quero dizer que o peso dele que o puxa para baixo é igual ao empuxo que empurra para cima, por isso que ele fica em equilíbrio. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Como é que eu calculo essa aceleração? Ó, o peso que puxa para baixo, eu tenho um empuxo. Está vendo que o empuxo é maior do que o peso? Se o empuxo é maior do que o peso, eu vou ter uma resultante para cima, uma força resultante para cima, uma aceleração para cima. Como força resultante é a força maior menos a menor, nesse caso a força resultante seria o empuxo menos o peso do corpo. E a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, se força resultante é isso e força resultante é isso, eu posso dizer então que o empuxo menos o peso do corpo é igual massa vezes aceleração. O m está multiplicando, passo para cá dividindo. Então a aceleração seria o empuxo menos o peso do corpo dividido pela massa. Eu já sei que peso do corpo é a densidade do corpo, volume do corpo vezes a aceleração da gravidade. Eu sei que empuxo é densidade do líquido, volume do líquido, que no caso é o volume do corpo vezes a aceleração da gravidade. Certo, pessoal? Então eu substituo peso do corpo por essa expressão aqui. Substituo aqui empuxo por essa expressão aqui. E quando eu faço isso, meus amigos, o que é que eu tenho? Certo, né? Eu tenho aqui o volume do corpo, aceleração da gravidade, aceleração da gravidade. Como do slide anterior. Coloco em evidência matemática e chego nessa equação. Então, a aceleração que um corpo desenvolve
quando o empuxo é maior do que o peso e ele vai emergir, vai para a superfície, ela é igual ao volume do corpo, que é o volume de líquido deslocado, vezes a aceleração da gravidade local, vezes a densidade do líquido, menos a densidade do corpo dividido pela sua massa. Tranquilo, queridos? E o que acontece quando o peso do corpo é igual ao peso do empuxo? Ora, quando o peso do corpo é igual ao peso do empuxo, se eu substituir o peso do corpo por aquela equação que eu já trabalhei, o empuxo por aquela equação, eu chego nessa situação. Ó, volume do corpo simplifica com o volume do líquido, a aceleração da gravidade simplifica com a aceleração da gravidade, e eu chego à conclusão que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Se um mamífero cetáceo, uma baleia, ela fica em equilíbrio a uma certa profundidade, é porque o peso que o puxa para baixo é igual ao empuxo que puxa para cima. Quer dizer que a densidade média da baleia, a densidade do corpo, é igual à densidade da água. Perfeito, gente? Então, para a gente resumir tudo que a gente viu, vamos lá. Eu tenho um corpo aqui, ó. Primeiro caso, se o peso é maior do que o empuxo, o que é que acontece? Se o peso é maior do que o empuxo, é porque a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. O corpo ele desce um movimento uniformemente acelerado com aceleração A. Segundo caso, se o empuxo, olha para cá, é maior do que o peso, se o empuxo ele é maior do que o peso, é porque a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Nessa situação, ao invés de descer, ele vai subir com uma aceleração resultante A, em movimento uniformemente acelerado. Agora, se o peso do corpo é igual ao empuxo, significa que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Então o corpo permanece em equilíbrio, certo, pessoal? Ele pode permanecer em equilíbrio nessa situação ou nessa situação aqui, ó, na superfície. Tranquilo? São os três casos que nós vimos. O gelo é muito interessante, que ele flutua na superfície d'água, embora o gelo ele seja água também, com a mesma fórmula química H2O, a água no estado sólido, na forma de gelo, ela é menos densa do que a água, certo, na forma líquida. Porque vocês aprenderam em química que a molécula de água é uma molécula polar, é uma molécula que forma polos. Ela tem um polo positivo nos hidrogênios e um polo negativo no oxigênio. Quando chega a 4 graus Celsius e reduz para 0 graus Celsius, a temperatura gradual da água ela vai diminuindo e as moléculas de água vão se aproximando, mas quando chega em 4 graus Celsius, elas vão se organizar numa estrutura tal, gente, que elas vão ficar com muitos espaços entre si. Então, quando a água congela, ela passa para o estado sólido, ao invés de ela diminuir de volume, ela vai aumentar de volume. Por incrível que pareça, é chamada dilatação anômala da água. Então, a água no estado sólido ela ocupa um maior volume que essa mesma água no estado líquido. Por isso que a densidade da água no estado sólido é menor do que a densidade da água no estado líquido. É por isso que os cubos de gelo flutuam, certo, né, na superfície. E é por isso que nós temos aqueles famosos iceberg, do norueguês isberg, montanhas de gelo. Em 1912, aquele grande navio Titanic, né, que era um navio cargueiro, colidiu contra a parte inferior de um iceberg, certo? E foi um dos maiores naufrágios da história da humanidade. Perfeito, gente? Então, só ilustrando aqui que boa parte do iceberg está embaixo d'água e não fora d'água, por isso que é extremamente perigoso para a navegação. E isso aqui é água, certo, né, não salgada. Os icebergs são blocos de gelo de água doce, tudo bem? Navios conseguem flutuar por uma razão simples. Porque tem ar dentro dos navios, então a densidade média do navio ela é menor que a densidade da água. Por isso, a força-peso do navio ela é menor do que o empuxo, por isso que o navio consegue flutuar. Ou igual, por isso que ele fica na superfície. Tranquilo, pessoal? Certo? Aqui temos exemplos do navio, né? Ó, como eu citei para vocês. A imersão e a submersão dos submarinos eu expliquei, né? Ó, nós temos aqui o casco externo, que é o chamado casco hidrodinâmico, para ele poder se movimentar na água. O casco interno, que é o casco de pressão, que protege a tripulação da água. E entre o casco externo e interno eu tenho os chamados tanques de lastro, que quando eu quero que o submarino fique mais leve, com peso menor, eu injeto o ar para expulsar a água daqui. Quando eu quero que o submarino fique mais pesado, eu retiro o ar e a água penetra e o submarino fica mais pesado. Tranquilo, pessoal? Né? Aquilo que eu falei para vocês. Quando o peso do submarino for maior do que o empuxo, certo? For igual, perdão, ele vai flutuar. Quando o peso do submarino for maior do que o empuxo, ele vai submergir. Quando o peso do submarino for menor do que o empuxo, ele vai emergir, ele vai para a superfície. Ok? Aqui tem uma ilustração que mostra justamente isso. Ó. Quando o submarino está submergindo, perfeito? Está entrando água, né? Perfeito? Nos tanques de lastro. E quando eu quero que ele volte para a superfície, eu jogo a água para fora e faço entrar ar. Aí ele fica mais leve. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aqui são exemplos de submarinos que eu agora não vou comentar, porque eu comentaria em sala de aula, certo, gente? Né? Ó, que são importantes para que você veja o quanto isso é importante, do ponto de vista de aplicação tecnológica. Aqui nós temos os peixes que têm esse mecanismo de flutuação, porque eles têm as chamadas bexigas natatórias, certo? Né? Aqui nós explicamos aquilo que eu disse para vocês sobre os mergulhadores, que eles têm aqui, além de um cinto de lastro contendo aqui peças de chumbo, eles têm aqui um colete inflável que aumenta e diminui o volume de água deslocada. Com isso eles têm um empuxo maior ou um empuxo menor.
Tranquilo? Então, quando puderem, consultem os slides e vejam isso, ou os resumos temáticos, tá? Aqui exemplos de como os trajes de mergulho foram evoluindo ao longo do tempo, né, até chegar em projetos extremamente avançados, como esses trajes de mergulhos de alta pressão, certo? Né? O mergulho em apneia, que é aquele mergulho em que o indivíduo mergulha, certo? Só com o ar contínuo dos pulmões, né? Sob o fôlego, perfeito? E com isso, nós encerramos, queridos, o que nós chamamos aqui de mecânica dos fluidos. A parte de hidrodinâmica, ela não é trabalhada no nosso conteúdo programático. Envolve viscosidade, capilaridade, envolve com vocês os chamados conceitos de vazão, fluxo, velocidade de escoamento, ok? Não é? Teorema de Bernoulli, perfeito? Então, um abraço meu. Hoje foi uma aula longa.